Boa noite, companheiros. Meu nome é Caio Túlio. Está começando o resumo do dia. Hoje, excepcionalmente, sem a presença do companheiro Antônio Carlos Silva, que está em outros compromissos, mas nós vamos tentar substituir ele aqui na medida do possível e discutir um pouco as notícias do dia. Eu estou acompanhado aqui do companheiro Paulo. Boa noite, Paulo. Vou passar para ele já dar uma saudação para os companheiros aqui do chat. Bom, boa noite, Caio. Vamos ver se a produção coloca na tela aqui. Boa noite, Caio. Boa noite, Gabriel aí da produção. Boa noite, companheiros da Causa Operária TV. É um prazer estar aqui no resumo do dia, né? Como disse o Caio aí, tentando suprir essa falta aí hoje do Toninho, né? Do companheiro Toninho, que é o nosso titular absoluto aí. Mas vamos tentar fazer aí o melhor possível aí para trazer para os ouvintes aqui as pautas do dia, as polêmicas, enfim. É isso aí. Bom, antes de entrar aqui na pauta de hoje, vamos só agradecer os companheiros que já chegaram aqui no chat, né? O companheiro Vicente Lopes, a companheira Cecília Maria, agradecer também o superchat desses companheiros, companheiro da Cecília Maria e o companheiro Vicente Lopes, que fala: fora Bolsonaro, Ciro, Dória e todos os golpistas. Agradecer também a presença aqui da companheira Melodia Beatriz, Alan, companheiro Henrique Nunes, tem bastante gente aqui no chat, companheira Silvia Mirro, que também manda seu superchat e fala: boa noite, companheiros, fora golpistas, companheira que é membro aí há 5 meses aqui do canal. Já convido todo mundo a tornar-se membro, né, a ajudar a imprensa operária, a imprensa independente, a imprensa a serviço dos trabalhadores, da classe operária e da revolução. Ajude a nossa imprensa, torne-se membro, fortaleça o nosso canal, mande seu superchat, que isso é de fundamental importância para que o canal possa se desenvolver e levar uma luta ideológica contra os monopólios da imprensa capitalista. Então, é de fundamental importância o apoio dos trabalhadores, da classe operária. Bom, entrando na nossa pauta, hoje a gente vai discutir aqui uma série de temas importantes, como a política do Dória para a educação, que agora ele vai retornar às aulas, né, 100% dos alunos, né, política criminosa, diga-se de passagem, do Dória. Vamos discutir aqui, inclusive, o aumento dos preços, inclusive das carnes aí, vamos dizer, de segunda linha, né, que tudo está subindo, problema da inflação gigantesca. Nós vamos discutir também aqui os 2 anos aí da morte, né, dos 200 tiros contra um morador no Rio de Janeiro e o começo do julgamento dos responsáveis. Vamos falar aqui também dos servidores de São Paulo que estiveram presentes hoje contra o Sampaprev 2, né? Nós vamos discutir isso também, mobilização dos servidores municipais de São Paulo, dentre outros temas, e o tema central, que é o Ciro, né? Ciro Gomes, Ciro Abutre, atacando novamente o PT, Lula, né? Atacando a Dilma, né? Mais uma das suas calhordices, né? E nós vamos debater isso daqui, inclusive a resposta que a companheira Dilma Rousseff deu ao Abutre Ciro Gomes, né? Contra a sua política reacionária, absurda, inclusive, de atacar o PT, mostrando aí bem claramente, né, a que serve, né, a política do Ciro Gomes, ele próprio, né, serve como um elemento para atacar a esquerda, atacar o PT, principalmente, né, quer dizer, um elemento da burguesia destacado com essa finalidade. Então, nós vamos debater tudo isso no dia de hoje, e para começar, eu vou só destacar rapidamente aqui uma notícia do âmbito dos esportes, do futebol, que é a volta do Rogério Ceni, né, ex-goleiro de São Paulo e ex-ídolo do clube, né, que vai voltar aí a ser o técnico de São Paulo,
ele que já foi técnico uma vez, durante uma passagem relativamente breve no time do São Paulo, e ele que vem aí como técnico do Flamengo, né? E agora, com a saída do então técnico do São Paulo, Hernan Crespo, o argentino, né? Depois de uma série de maus resultados. Então, o argentino saiu em comum acordo com o clube, segundo a própria diretoria, e o Rogério Ceni foi convidado, ele que aparentemente não estaria para pegar novos clubes, né? Estaria aí em um recesso, mas, no entanto, ele aceitou o convite da diretoria do São Paulo, né? Ele que foi um ídolo do time, importantíssimo, e vai voltar aí ao clube, e pode ter a sua estreia, se tudo correr bem, já amanhã, né? No jogo às 19 horas, contra o Ceará, jogo de São Paulo, 19 horas, horário de Brasília. Então, só destacar rapidamente esse fato, né? O Rogério Ceni, que volta aí ao time do São Paulo, principalmente aí para alavancar o time do São Paulo no Campeonato Brasileiro, né? Uma vez que o time do São Paulo no Brasileirão não tem tido bons resultados, né? Está ali próximo da zona do rebaixamento, mas vem aí um reforço de peso para o time do São Paulo. Bom, só destacar rapidamente esse tema futebolístico. Você vai encontrar isso daqui muito melhor explicado e detalhado no programa Na Zona do Agrião. Inclusive, amanhã, né, às 18 horas, você vai poder assistir o Na Zona do Agrião aqui na Causa Operária TV, né, e onde o time de especialistas aí da Causa Operária TV em esportes e principalmente em futebol vai debater esse e outros temas em profundidade. Bom, mas agora a gente vai seguindo aqui na nossa pauta. Nós vamos falar agora sobre o problema dos preços, dos altos preços, né? Principalmente dos bens alimentícios, né? Questão fundamental para a população, né? A gente já havia destacado em outros programas aqui que as carnes têm sumido completamente aí da mesa dos brasileiros, né? Devido à política golpista, né? A política neoliberal que vem espremendo os trabalhadores, né? Desde a classe média até a classe mais baixa, né? Vem todo mundo sendo espremido por essa política insuportável, e nós vamos ver que o preço ele vem se refletindo em todos os bens e gêneros alimentícios, inclusive aqueles considerados tanto menos nutritivos como mais em conta, né? Principalmente no ramo das carnes. Então, vou passar para o companheiro Paulo, ele vai contar para a gente sobre esse tema. Bom, Caio e companheiros, a situação ela vem se tornando cada vez mais insustentável, sobretudo para os setores mais populares, para a classe trabalhadora e para aqueles que inclusive não têm nenhum trabalho nesse momento, né? A inflação está fora de controle, né? Nós temos aí uma inflação altíssima esse ano aí. Os casos mais emblemáticos que têm sido mais alardeados, né, são a questão dos gêneros alimentícios, né, e também a questão dos combustíveis, que acaba, inclusive com a alta nos combustíveis, acaba obviamente, né, refletindo aí no aumento do custo do frete, aumento do custo, né, dos transportes né, fatalmente isso aumenta também o custo dos gêneros básicos aí da alimentação, né? E em contraponto, né, nós temos aí os salários, né, do povo brasileiro, os salários da classe trabalhadora estão congelados, né? Vou dar um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, aqui, que o Gabriel até me lembrou, que aqui no Rio Grande do Sul, pessoal sem carne que vai dar revolução.
Mas aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o salário dos educadores, vamos pegar eu que sou professor, assim como o Caio, né? E o Toninho, enfim. Os educadores da rede estadual aqui estão há 7 anos sem nada, absolutamente nada de reposição. Governo do PSDB e PMDB, né? PMDB antes e PSDB agora, ou seja, 7 anos sem R$ 1 de aumento, né? Não teve nada, nem reposição inflacionária, nada, né? Você imagina nesses 7 anos o tanto que já aumentou aí, por exemplo, a carne, ou todos os gêneros, né? Tudo aumentou, né? A gasolina nesses 7 anos mais do que dobrou de preço. Há 7 anos atrás estava o quê? 13 reais, 3 reais e alguma coisa o litro. Agora tá. Eu estava vendo aqui agora, recentemente, alguns minutos atrás, que em Fernando de Noronha está R$ reais e 10 o litro da gasolina. Ou seja, triplicou, né? Em alguns lugares triplicou o preço da gasolina. E em contraposição, os salários estão, né, numa situação estagnada, né, um arroxo salarial. As categorias não têm tido aumento salarial. Pelo contrário, a própria questão da pandemia, né, abriu brecha, inclusive, para redução salarial em algumas questões, né? Então, a situação vem se tornando insustentável, né? O Brasil vive uma situação aí de provável, de possível, inclusive, revolta popular, né? Porque a comida está faltando, né? Não são questões secundárias, são questões já, né, de sobrevivência. Depois nós vamos ter uma notícia aí que retrata um pouco mais sobre a que nível nós estamos chegando, né? Então, a situação é complicada mesmo, né? Só para terminar, esses dias, acho que umas 3 semanas atrás, se o Gabriel vai lembrar aí, nós falamos no programa do Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, eu e a Natália comentamos essa questão de que a Ana Maria Braga tinha feito um programa aí no Mais Você, acho que é o Mais Você, o programa dela, não lembro direito, com receitas ensinando a fazer comidas com pé de galinha, né? Ou seja, é um absurdo, né? Ou seja, a situação está nesse nível, né? Então, é bom é importante a gente ter consciência de que a situação é essa, para que a gente possa, inclusive, traçar uma estratégia política condizente com o que nós estamos vivendo aí, né? Exatamente. Só destacar, né, que os próprios empresários do ramo, né, de carnes, eles vêm mostrando que as carnes de primeira, como se diz, né, por exemplo, maminha e outras, eles vêm tem uma baixa, né, na procura, evidentemente por conta do custo, né, do preço, e o aumento da procura de outros tipos de carne, como foi falado aqui, né, carcaça temperada, pé de galinha, pescoço e outros, que também estão ficando mais caros nos mercados, nos açougues, né? Justamente por conta desse problema da substituição, em que a população, como a população está ficando apertada, né? Tem que substituir, e a própria substituição também está mais cara, quer dizer, daqui a pouco a população não vai ter direito, a carne ela vai sumir completamente do cardápio do trabalhador, né? Vai ficar... Depois que a Ana Maria ensinou no Mais Você como é que se faz pé de galinha ali, né? Como a gente viu as imagens ali, o próprio pé de galinha já tá subindo, né? Daqui a pouco nós vamos ter que comer o quê? Cabeça de porco? O que é? Não vai sobrar muita coisa para nós, hein? Sopa de pedra. Exatamente, né? Se estima aí que há carnes que subiram até 60% em relação a um ano anterior, né? Então, tá aí essa situação dramática, né? Que é uma coisa que afeta toda a população brasileira, né? De baixa e média renda, inclusive. Bom, mas seguindo aqui na nossa pauta, destacar um tema de hoje, que é o problema aqui em São Paulo, né? Das aulas presenciais,
o governo de São Paulo, Dória, né, por meio do seu secretário, Rocieli Soares, hoje deu uma coletiva de imprensa e anunciou que a partir da próxima segunda-feira, né, nesse dia 18, 100% dos alunos, as aulas voltarão a ser obrigatórias, né, para 100% dos alunos, né? As aulas não eram obrigatórias até o momento, elas eram facultativas, e aquelas pessoas que se sentissem com alguma dificuldade ou mesmo receosas de participarem das aulas, evidentemente por conta da pandemia, poderiam solicitar, né, para que pudessem acompanhar as aulas remotamente. Agora, o governo dá mais um passo na abertura total das escolas, né, como era o seu planejamento desde o início do ano, né, coisa que ele tentou e não conseguiu fazer por conta da mobilização dos trabalhadores, da greve dos professores, né. Detalhe que somente esse ensaio, né, de volta às aulas que ocorreu no início do ano, desse ano aqui, no momento de grande crise da pandemia, né, no momento mais grave em que o Dória mandou abrir as escolas, né, você teve aí mais de 100 professores e trabalhadores da educação que foram, que morreram em decorrência da pandemia, né, por conta dessa política assassina, né, genocida do Dória, e agora eles estão avançando depois eles tiveram que recuar diante da mobilização, e agora eles estão avançando nessa política. Então, a partir do dia 18, né, segunda-feira, eles pretendem aí colocar já 100% dos alunos nas escolas de maneira presencial. Evidentemente que as escolas não estão preparadas para esse tipo de coisa, né? Você vê que é feito sem nenhum planejamento, coisa que não existe, né? No governo Dória, não há planejamento nenhum. Inclusive, não há nem possibilidade, não há possibilidade física de realizar isso daí se você for levar em consideração os próprios protocolos. Por exemplo, há um protocolo que diz que você tem que ter pelo menos 1 metro de distanciamento, né, de uma pessoa para outra. Não é possível isso no Estado. Por exemplo, eu mesmo dou aula no Estado, eu tenho salas que tem mais de 50 alunos, né? Isso mesmo, tem mais de 50 alunos numa mesma sala, e é uma sala pequena, não é uma sala enorme. Quer dizer, não é possível fazer isso daí. Eles já pensaram nisso, né? Evidentemente, a partir do dia 3 de novembro, né? Sem considerar a pandemia, absolutamente nada, eles já vão retirar, né? Já não vai ser mais necessário o cumprimento dessa medida protetiva de 1 metro de distância. Então, as escolas não vão precisar mais respeitar esse protocolo, vai poder colocar alunos aí sem com um colado no outro, né? Porque a gente vê que o Dória, a política educacional dele é a mesma que ele usa na política nos presídios, né? Que é encher os presídios, da mesma maneira que eles enchem os presídios de maneira desumana, né? Contra aquela população carcerária, eles fazem a mesma coisa na escola, enche as salas de alunos sem condições, não há preparação das escolas. Por exemplo, as escolas ficaram aí um bom tempo, né, sem ter aulas presenciais. Alguém poderia supor que o governo mandou fazer grandes obras nas escolas, preparar as escolas, melhorar as escolas. Não foi feito absolutamente nada. Pelo contrário, né, ficou ainda mais deteriorada. Só para a gente ter uma ideia, né, do total descaso com a educação do governo Dória, numa escola que eu trabalho, por exemplo, hoje a gente descobriu que, por exemplo, as trabalhadoras da limpeza, elas tiveram que fazer uma greve, né, em frente à Secretaria de Educação da cidade, para poder receber o salário, porque elas não estão recebendo salário, né? A escola ficou sem trabalhadoras da limpeza, né? Para vocês terem uma ideia do que é o governo Dória em relação à educação. O Dória que é o identitário, né? Porque ele faz inclusive na educação, ele faz toda uma propaganda identitária, ao mesmo tempo que ele destrói a educação e agora eles passaram não só a destruir a educação do ponto de vista físico, né, das escolas, como também do ponto de vista curricular, né? Eles estão destruindo o currículo, né, tudo que tiver de ensino, de cultura na escola, eles vão destruir e colocar outras coisas, né?
inclusive com discursos de tipo identitário, que seria inclusivo, entre outras coisas, quando na verdade é simplesmente a destruição do currículo e da cultura, né? Mas está aí, essa notícia é uma política criminosa do Dória, né? Não há nenhuma necessidade de realizar esse tipo de coisa, né? Nesse momento. Eles poderiam aproveitar esse momento para preparar as escolas, para fazer uma série de coisas necessárias que precisam ser feitas, mas a gente já denunciou aqui várias vezes, né? Que o problema das escolas é um problema importante para a burguesia, né? Isso daqui é um grande mercado que gira em torno das escolas, dá volta às aulas, são milhões de alunos, né? E é um grande número de empresas que vivem em torno da educação, né? Principalmente da educação pública, que é maior. E por isso, e é exatamente por isso, ele não tem nenhum problema em colocar todo mundo em risco, né? E mandar abrir as escolas e colocar todos os alunos sem protocolo, sem nada. O Dória é o científico, né? Mas agora ele abandona os protocolos científicos em favor aí dos interesses capitalistas que ele representa no Estado. Então, o Dória aí, sem nenhuma organização, sem nenhum preparo, sem absolutamente nada, decidiu, de uma hora para outra, inclusive, né? Vocês vejam, eles anunciaram hoje, quarta-feira, depois do feriado, que segunda-feira as escolas vão ter que receber aí os 100% dos alunos. Bom, eu vou passar aqui para o próximo tema e não vamos discutir agora. Se o companheiro quiser falar alguma coisa sobre esse tema, também pode emendar. E também já falar aí do julgamento dos responsáveis aí por 200 tiros e a morte no Rio de Janeiro, que ficou, né, um fato assim dramático ocorrido. Passar para o companheiro Paulo. Bom, estou aqui já com a minha companheira inseparável Maria Antônia, então ela pode a qualquer momento interromper a transmissão aqui. Mas nós recomeçamos aqui, né, depois de 2 anos, começa o julgamento dos responsáveis aqui, como falou o companheiro Caio, dos militares, que vocês devem lembrar aqui, deram uma verdadeira saraivada de balas no carro do músico Evaldo, lá da cidade, do município de Guadalupe, né, comunidade de Muquiço, em 2019, já faz 2 anos isso, né. O carro dele foi atingido por mais ou menos 62 tiros, né? E então, agora a defesa aqui dos militares que deram esses 62 tiros aí, eles alegam que os militares teriam sido atacados, né? Por isso que eles reagiram, né, dessa forma, obviamente, como vocês veem, proporcional, né, acertando, na verdade eles acertaram 62 tiros, né, mas eles, aqui a perícia revelou que eles tinham disparado mais de 200 tiros, né, é uma coisa totalmente desproporcional, aí vocês vão lembrar, todo mundo que está assistindo lembra aí desse caso aí, né? Então agora, né, os advogados aqui, a defesa dos militares, né, trouxeram elementos aqui para justificar que os 12 militares que estavam aí envolvidos nesse ataque, né, estariam então sob forte tensão, enfim, de uma operação que eles tinham feito na comunidade, por isso eles tiveram essa reação aí que eles julgam justificável, né. Bom, aí nós estamos vendo aí por onde vai esse caso, né. 2 anos tá demorando para ser julgados. Agora, né, eles trazem esses argumentos aí, vamos ver que provas que eles vão trazer, enfim, o que eles vão argumentar, porque o julgamento tá começando, né, então provavelmente vai alguns dias. Aqui na reportagem não tem aqui a previsão de quantos dias pode durar o julgamento, né, mas enfim, provavelmente nos próximos dias a gente vai ter aí mais notícias, mais detalhes dessa questão, né? Mas nós temos visto aí, né, Caio, Gabriel, companheiros aí,
nós temos visto um aumento muito vertiginoso da violência, né, por parte da repressão no Brasil. Agora, essa semana em Rondônia, se eu não me engano, o companheiro Rui estava compartilhando isso no Twitter, acho que foi ontem, ou hoje, até não lembro agora, né, a ordem de despejo aí de umas comunidades rurais lá em Rondônia, né, e os massacres, principalmente na zona rural, cresceram muito, né, os assassinatos na zona rural cresceram muito, seja por parte das forças policiais, ou seja até por parte das forças não regulares, né, paramilitares, ou como a gente possa chamar, né. Então, nós vemos aí um aumento da repressão contra os trabalhadores, contra os pobres, nas comunidades pobres, e vamos acompanhar para ver o que vai acontecer com esse caso aí, né, depois de 2 anos retomado o julgamento. É isso daí. Bom, seguindo aqui na nossa pauta, companheiros, vamos tratar agora um pouco da mobilização dos servidores de São Paulo, né, que estiveram presentes hoje na Câmara dos Vereadores, aqui do município de São Paulo, em mobilização, né, foi uma paralisação e mobilização contra as maldades do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, né, que era vice do Bruno Covas, né, do PSDB, que é a Lei Orgânica, o PLO, número 7 de 2021, né, que são um conjunto muito grande de ataques contra os servidores públicos, né. Você tem aí ataques na aposentadoria, por exemplo, eles querem colocar a aposentadoria de acordo com a reforma, né, da Previdência realizada pelo governo golpista. Então, por exemplo, isso daí vai ter um impacto muito grande nos servidores. Por exemplo, até então, as aposentadorias, né, se davam para homens com 60 anos de idade, a partir dos 60 anos, e 35 anos de contribuição. Para as mulheres, 57 anos e 30 anos de contribuição. Com o chamado Sampaprev 2, porque já é a segunda vez, né, que o governo procura retirar direito dos servidores públicos, né? A gente lembra que houve uma grande mobilização dos servidores, uma greve, né, bastante combativa contra o Sampaprev, e agora, novamente, o prefeito, inclusive foi feito na surdina, né, de maneira não espalhafatosa, colocando esse PLO para ser votado, mas dificulta, por exemplo, segundo as regras previstas nesse novo projeto, as mulheres passariam desses 57 anos para 62 anos, né? E os homens de 60 para 65 anos para conseguir a aposentadoria. E para você ter uma aposentadoria integral, você teria que contribuir com pelo menos 40 anos de trabalho, né? Isso é só um dos ataques, há muitos outros ataques, como o aumento da contribuição previdenciária, né, para 14%, mesmo para quem recebe a partir de um salário mínimo, né, porque esse número era para quem recebia o teto da categoria, e agora ele quer baixar para quem recebe até um salário mínimo, né, dentre muitos outros ataques, né, presentes nesse pacote, nesse conjunto de maldades que está lá na Câmara dos Vereadores para ser votado, né. Os servidores estão se mobilizando, hoje foi uma grande mobilização, eu estive presente, inclusive, pude ver, foram milhares de servidores, né, na Câmara Municipal de São Paulo contra essa emenda. Foi aprovado já uma nova mobilização no dia 20, então no dia 20, né, na próxima semana, haverá também novamente a mobilização dos servidores contra esse PLO, de todos os servidores, né. É uma atividade conjunta dos professores e de todos os outros servidores contra a política do Ricardo Nunes, do PSDB, né, que está amando aí do Dória, né, um setor relacionado com o PSDB de São Paulo, que sempre controlou a política aqui.
Bom, nós tivemos aí com o companheiro Augusto, companheiro que é professor da Corrente Educadores em Luta, que também esteve presente hoje na mobilização, e ele mandou um vídeo aí discutindo um pouco sobre essa mobilização dos servidores e as perspectivas do movimento. Se tiver aí, produção, já no gatilho, pode passar para a gente. Inicia em um patamar importante, mas como o Lula colocou, não podemos esperar que vereadores nos defendam. Pode ir? É isso aí, pessoal. E o professor Augusto, junto com o professor Albino, servidores municipais aqui de São Paulo. Estamos aqui num ato realizado aqui em São Paulo contra a reforma da Previdência, a segunda reforma da Previdência, levada adiante pelo prefeito Ricardo Nunes, do PMDB, juntamente com o PSDB, que está também atacando todo o funcionalismo público do estado de São Paulo. Essa é a política do PSDB e da terceira via, é levar a população brasileira para a fila do osso. Eles estão aumentando o confisco dos servidores públicos, o salário dos servidores públicos, aumentando o tempo para aposentadoria, acabando com uma série de direitos, com o objetivo de destruir a educação, destruir a saúde, destruir todos os serviços públicos de São Paulo. O que é engraçado é que o PSDB e a terceira via tentam ir no ato lá pelo Fora Bolsonaro, dizendo que querem fazer uma unidade, mas aqui a gente vê o papel do PSDB, e da direita e do centrão, é um papel contra os trabalhadores. Então aqui a gente precisa radicalizar a mobilização, parar todas as escolas, todos os serviços públicos, unificar o serviço público do estado de São Paulo e do país para a gente derrotar mais essa reforma. Mobilizar a população, nada de esperar cordão e migalha da Câmara aqui municipal ou da Câmara estadual. É mobilização na base e na rua para derrotar a direita e a terceira via aqui em São Paulo. Educadores em Luta e o PCO estão na rua para a gente derrotar esse projeto e enfrentar a terceira via. Ok, a mobilização inicia em um patamar importante, mas como o Lula colocou, não podemos esperar que vereadores nos defendam. É preciso continuar com a mobilização e se preparar para a luta, construir a greve. É com luta que venceremos. A unidade tem que ser dos trabalhadores. Não é a terceira via, não vai ser os parlamentares que vão nos defender. E a gente vencerá com certeza, porque já vencemos uma vez. Tá aí, a gente viu o depoimento do companheiro Augusto e do companheiro Albino, que estiveram presentes hoje na mobilização dos servidores de São Paulo, na Câmara Municipal, contra, né, o Sampaprev, a política de maldades, né, do prefeito do MDB, Ricardo Nunes, né, contra o PLO 07 de 2021. Bom, antes de passar aqui a nossa pauta, só agradecer saudar os companheiros que entraram aqui no chat, companheira Ana Matos, companheiro ao vivo, e também e muitos outros que estão participando, interagindo conosco aqui no chat, e também agradecer aqui o superchat do companheiro Sou Eu, e do companheiro LC29, chamo também os companheiros a fazerem igual, a contribuírem aqui, aqueles companheiros que possam contribuir com a nossa imprensa para difundir e melhorar, né, o nosso trabalho, que é um trabalho fundamental de se contrapor aos monopólios da imprensa capitalista. Bom, seguindo em frente na nossa pauta, vamos falar agora uma questão absurda, né, mostrando o caráter reacionário que tem o judiciário brasileiro, né, que a gente sempre denuncia aqui, né, uma das coisas, o judiciário brasileiro é totalmente antirrepublicano, né, no Brasil. Quer dizer, nós não conseguimos nem chegar numa república propriamente dita. Mas vou passar para o companheiro Paulo, ele vai contar para a gente que após 15 dias na prisão, né,
uma mulher aí que fez um furto por questões de fome, né? Por necessidades extremas, ela conseguiu só agora a sua liberação da prisão. Então, eu vou passar para o companheiro Paulo, ele vai explicar para a gente esse caso. Bom, esse caso ocorreu, acho que todo mundo acompanhou, né? Faz alguns dias aí. Com miojo e refrigerante, né? Ao todo aí os itens que ela furtou não dava R$22, né? Ou seja, hoje quem vai no mercado, todo mundo sabe que não compra quase nada com R$22, né? E no entanto ela foi presa e foi mantida, né? Foi dado uma liminar de prisão, né? De prisão preventiva da mulher, sob a justificativa que ela já havia sido presa 4 vezes pelos mesmos delitos. A mulher era morador de rua, né? Quer dizer, morador de rua não, porque ninguém mora na rua, né? Mas ela, enfim, ela vive na rua, né? E ela ficou presa aí, né? Então agora o ministro, foi hoje, né? O ministro do STJ mandou soltar, né? Dizendo que não tinha motivos para manter uma prisão preventiva, né? Porque prisão preventiva, o pessoal tem que saber, a prisão preventiva ela só seria justificável, né, na medida em que o preso ele representa um perigo para a sociedade, ou quando este preso ele poderia atrapalhar as investigações, né, do crime, né? Então a prisão preventiva ela justificaria nesses casos somente, né? E não é o caso de uma mulher que segundo aqui que a minha filha está querendo jogar o jogo da Pepa aqui. Então vamos ter que resolver essa pendência aqui judicial aqui. Então o ministro do STJ aqui, o Joel Paciornik, né, determinou a revogação da prisão dessa mulher, que é uma coisa totalmente injustificável, né? No entanto, ela ficou aí 15 dias, né, para a gente ver o nível que se encontra a nossa justiça brasileira aí, né? Então ela vai continuar sendo processada, né? Mas sei, vai acabar, o pessoal vai ter que acabar, não tem uma pena para, dificilmente, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas a prisão preventiva dela foi revogada, né, de forma justa, né? Porque não tinha justificativa nenhuma para manter prisão preventiva. É uma mulher que, inclusive o ministro do STJ que mandou soltar, né, pontuou aqui que os itens que ela roubou, né, somavam menos de 2% do salário mínimo, ou seja, não representavam nada, né? Mais uma vergonha aí do judiciário brasileiro, né? É isso daí. Também só um detalhe, né? Porque ela teve vários pedidos negados, inclusive pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em que os 3 desembargadores, né? A revelia da lei, porque o desembargador inventa a lei, né? Na hora. A revelia da lei, eles consideraram que não caberia furto famélico, né? Como alegou a Defensoria Pública, que era o caso, mulher roubou para comer. Né? E disse que não, ela ostenta passado desabonador, portanto, ela não sairá, que é uma coisa totalmente fora da lei, né? Mas tá aí mostrando mais uma vez, né, o caráter reacionário do judiciário, teve que ser levado até o STJ para que a lei pudesse ser cumprida, né? Bom, mas agora vamos passar aqui para o nosso tema principal da noite, que é mais uma vez os ataques, né, de Ciro Gomes ao PT e especialmente ao ex-presidente Lula e à ex-presidente Dilma, inclusive, né? O Ciro Gomes deu uma entrevista ao Estadão Notícias, né? E nessa entrevista ele acusou, vejam só, ele acusou o presidente Lula, o ex-presidente Lula, de ter participado, né, de ter tido alguma participação
na conspiração que foi feita para derrubar o governo Dilma. Vejam só, segundo o Ciro Gomes, né, nesse ataque absurdo, bárbaro, né? É até estarrecedor que um indivíduo fale uma coisa dessa. Ele que é um golpista, né? Ele que participou do golpe, embora diga que não, diga que foi contra o impeachment, mas ele participou de toda a campanha golpista, né? Contra a Dilma, contra o PT. Participou, inclusive, da eleição do próprio Bolsonaro, né? Mas ele disse isso no Estadão Notícias, né? Disse que o próprio Lula estaria aí envolvido numa conspiração para derrubar a presidente Dilma. Segundo ele, porque o Lula teria se encontrado com políticos nesse momento, como Renan Calheiros e Eunício Oliveira, que naquela ocasião eram pessoas que estavam aí também participando da conspiração golpista, que é uma coisa totalmente descabida, não há uma relação nenhuma com isso. O Ciro também foi extremamente agressivo com a própria ex-presidente Dilma, né? Segundo ele mesmo disse que se arrepende de ter sido contra o impeachment, né? Que ele não deveria ter sido contra o impeachment, né? Ele se arrepende de ter, como se ele tivesse sido contra o impeachment, né? Mas agora não quer ser contra o impeachment, né? Os golpistas, inclusive, agora são contra o Bolsonaro, né? A gente viu aí que os bolsonaristas, né, os que colocaram Bolsonaro no poder, agora são anti-bolsonaristas. Agora o Ciro Gomes, que é um golpista, agora é anti-golpista. Mas ele é um anti-golpista que se arrependeu, né, de ter defendido o mandato legítimo da presidente Dilma, supostamente, né? Segundo ele defendeu, logicamente que é falso, não defendeu nada. A ex-presidente Dilma, ela rebateu as críticas, né? E essa insinuação absurda de que o próprio presidente Lula teria participado de um complô contra a presidente Dilma, contra o seu próprio partido, né? Contra o país, né? Que é uma calúnia sem tamanho do Ciro Gomes, né? Saindo aí novamente ao ataque, né? Depois a gente vai ver porque que ele está reagindo, né, dessa maneira. A presidente Dilma colocou aí um tweet, né, que a gente está vendo aqui na tela, criticando a postura do Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, ele respondeu de uma maneira ainda mais absurda, né? Extremamente agressiva contra a presidente Dilma, que também, novamente, se defendeu, né, e atacou o Ciro Gomes, isso por via redes sociais, né? Bom, mas está aí a questão do Ciro Gomes, né? É importante a gente debater, mostrando. Isso daqui mostra a que serve o Ciro Gomes. Ele é um infiltrado da direita, é um elemento da direita, ele não é um elemento de esquerda, como muita gente quer colocar. Ele é um político de direita, né? Inclusive todo mundo sabe que ele é um coronel, né, do Nordeste, né? Ele mantém esse tipo de política, né? De controlar uma série de regiões. Ele é um direitista, sempre foi um direitista, inclusive é um homem do PSDB, embora esteja hoje no PDT e tenha usurpado, né, o PDT, transformado o PDT num partido propriamente de direita, né? Destruído aí aquilo que restou do legado trabalhista, né? E ele serve aí a política da direita para atacar o PT, supostamente, né, entre aspas, pela esquerda. É uma peça importante, inclusive, da própria terceira via, né? Para dividir o voto do PT, etc. Então, ele faz esse tipo de política, né? Inclusive, ele está em aliança aí com setores da própria esquerda que querem chantagear o governo do PT, que querem chantagear o próprio Lula, né? E a candidatura do PT. A gente vê que vários partidos de esquerda estão uma chantagem louca contra o
Lula, né? Então, o Ciro Gomes serve a essa política. Vou chamar o vídeo aqui, então. Tá aí. Em nome do Partido da Causa Operária, eu queria chamar a atenção de todos os companheiros, especialmente a enorme e combativa bancada de vermelhos, de companheiros da CUT, do PT, da esquerda. E eu queria chamar a atenção, companheiros, porque nós estamos num momento muito importante. No momento que a gente realiza esse ato, há poucos dias atrás, gente que vai vir aqui falar que é contra o Bolsonaro, votou a favor da PEC para ferrar com a vida de 12 milhões de brasileiros. Gente que vai vir aqui para falar que é contra o Bolsonaro, tá votando a favor da privatização dos Correios e da Eletrobras. Tem mais ainda, tem cretino, canalha, que diz que é contra o Bolsonaro, mas nessa semana fez igualzinho à direita, levantou calúnia contra o ex-presidente Lula e chamou o Lula de canalha. Eu queria dizer que canalha é o Ciro Gomes. Eu queria dizer, companheiros, que nós da esquerda, que construímos essa mobilização ao longo dos últimos meses, não vamos cair nesse conto do vigário. Nós queremos a unidade dos trabalhadores, a unidade para enfrentar e derrotar Bolsonaro, mas nós não vamos bater palma, por exemplo, do PSDB do Dória, que está aprovando na Assembleia Legislativa um projeto para ferrar com a vida, destruir o serviço público em São Paulo. Nossos aliados são os trabalhadores, são aqueles que estão do lado da luta. Unidade da classe trabalhadora, por um governo dos trabalhadores, fortalecer o Bloco Vermelho. Lula presidente! Lula presidente! Brasil urgente! Do Partido Democrático Trabalhista! Vamos ouvir agora! Ciro Gomes! Tá aí, companheiro, a gente colocou esses dois vídeos, né? Primeiro vídeo, os dois vídeos, no caso, né, da última grande manifestação pelo Fora Bolsonaro, em que eles procuraram enfiar aí goela abaixo a direita nos atos, mas aí a gente viu aí como a direita foi recebida pelo povo, né? A gente teve, então, a fala do companheiro Antônio Carlos, criticando a direita, criticando o próprio Ciro Gomes, que foi ovacionada por milhares e milhares de pessoas que lá estavam presentes, e a própria fala do Ciro Gomes, que recebeu talvez a maior vaia, uma vaia homérica, né? Uma vaia como a gente não via há muito tempo, né? Uma vaia que tomou conta de toda a Paulista. Eu estive presente, pude perceber isso daí. Então, só para destacar, né, que o Ciro Gomes é uma peça da direita, mas que ele recebe do povo
o desprezo que lhe é cabido, né, que ele merece, que é o desprezo merecido de todo o povo, e é isso que a gente deve colocar para o Ciro Gomes, esse elemento direitista e reacionário, né, que está aí do lado da direita, contra o povo, contra a candidatura Lula, né, que é a perspectiva que a gente tem para a mobilização, para organizar os trabalhadores para derrotar o golpe, né, e para retomar aí as conquistas que a gente perdeu nesse período trágico do golpe de Estado. Bom, mas vamos em frente para o nosso próximo tema aqui. Só vou colocar aqui para a produção, que eu vou falar um pouco agora do jantar de educadores em luta. Nós vamos realizar um jantar dos educadores em luta nesse próximo sábado, no dia 16 de outubro, aqui em São Paulo. Tá todo mundo convidado, todo mundo pode participar dessa atividade. Nós ainda estamos com vagas em aberto, né, porque as vagas são limitadas, justamente por conta do período da pandemia, mas nós vamos fazer uma atividade muito importante de confraternização relacionados ao Dia dos Professores, né, nesse dia 15, sexta-feira, mas para preparar as lutas, né, para acumular forças. Então tá aí, se você quiser contribuir conosco, comprar o seu convite ou contribuir para a nossa atividade, tá aí, a produção colocou aí o Pix, tá lá o Pix para você poder contribuir conosco. O convite custa R$30, vai ter jantar, música ao vivo, né, uma ceia deliciosa com bobó de camarão, inclusive, muito bem realizado, e tá aí. Então, participe, né, ou adquira o seu convite, ou também contribua, se você pode contribuir, fortalecer, adquirir um convite, contribua conosco, e essa é uma atividade que nós vamos pretender aí espalhar por todo o país. Tá aí os telefones para você contribuir, né? Participe, contribua, e as vagas são limitadas, entre em contato conosco e adquira já o seu convite para essa atividade importantíssima, né? De confraternização, né? De recarregar as baterias para as próximas lutas. Bom, a gente vai passando então para o nosso próximo tema. O nosso companheiro aqui, Paulo, teve um probleminha e teve que se ausentar, mas a gente vai continuar aqui na pauta. Destacando aqui, a gente vai para notícias internacionais, só para fechar aqui o nosso programa. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do Chile, a oposição chilena, né, apresentou no Congresso um pedido de impeachment contra o presidente Sebastián Piñera, justamente por conta do caso, né, Pandora Papers, em que foi relatado, né, novas documentações relacionadas ao caso suposto de que ele supostamente teria, né, atuado em causa própria, vamos dizer assim, enquanto presidente, né, numa negociação, inclusive ele já foi denunciado, né, inclusive foi inocentado pelo Ministério Público, mas agora surgiram novas fontes por conta do Pandora Papers, que em negociações ele teria privilegiado a si próprio, né, em acordos comerciais. Então, a oposição apresentou um pedido de impeachment, né, contra o presidente. Esse pedido vai ser ainda avaliado e levado até ao Senado. Mas está aí mais uma crise, né, no Chile, uma crise política, né, nesse país. Bom, companheiros, o programa vai ficando por aqui no dia de hoje. Amanhã, o companheiro Antônio Carlos já estará de volta, já estará apresentando aqui o programa Resumo do Dia. E a gente espera você até o próximo Resumo do Dia. E eu fico por aqui. Na próxima quarta-feira estarei de volta também no Resumo do Dia. E convido todo mundo também a assistir o programa de amanhã,
o programa Tição, o programa de Preto, que nós vamos discutir uma série de temas aí importantes sobre o movimento negro e as questões identitárias, né? A gente está travando toda uma batalha contra essa política imperialista. Então, convido todo mundo a assistir amanhã, a partir das 19 horas, aqui na Causa Operária TV, o programa Tição. A gente fica por aqui, uma boa noite e até a próxima.